para mais uma aula de matemática. Eu sou o Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje nessa aula do nono ano relacionada à notação científica, né? Nós vamos ver um pouquinho e aí eu vou explicar durante essa aula. Mas, nessa aula, nós temos uma estreia, né? Então, temos uma professora fazendo a estreia aí no Centro de Mídias. Né, Ale? Oi, Jonas, tudo bem? Tudo bem, alunos, professores? Eu estou muito feliz de estar aqui. Vou ficar esperando a interação de vocês, as respostas às atividades. Não esqueçam do caderno, da caneta, né, para poder fazer as anotações de vocês e uma boa aula para todos. Vamos nessa, Jonas? Bora lá, então. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade em matemática, a EF09MA18, né? Ela fala um pouquinho sobre notação científica e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, qual que é a ideia da notação científica? Na tela de vocês vai aparecer a primeira forma, né, digamos assim, do que é a notação científica. Então, a ideia da notação é representar números muito grandes ou muito pequenos de uma forma bem mais simples, né? Então, por exemplo, ó, você sabe que a distância entre o planeta Terra e o Sol é aproximadamente 149.600.000 quilômetros. Nossa, que número grande, né? Eu tenho uma forma mais fácil de representar ele. A forma mais simples aí, qual que é a ideia? A ideia é eu transformar ele em notação. Vocês viram isso na matéria do 8º ano, né? Mas vamos retomar algumas coisas e completar algumas ideias. Então, voltando na tela, eu tenho o seguinte. Eu tenho a notação e ela apresenta na vírgula. Então, a vírgula está lá no número, no 149.600.000, ela está lá no final. Aí eu ando com a vírgula para a esquerda e eu ando quantas casas? 8. 10 elevado à oitava, né? Então, essa é uma das formas. Vamos ver outro número que é interessante? No próximo slide aí que vai aparecer para vocês, nós temos o coronavírus. Então, o coronavírus, ele tem um tamanho muito pequeno, né? Ele é aproximadamente aí, ó, um número entre 0,00005 metros e o 0,0002, né, que vocês estão vendo ali, de diâmetro. O que acontece? Eu posso representá-los em notação científica. O que eu faço? Eu ando toda a vírgula, né, para a direita. Andar à direita também, né, não bem. A forma mais fácil de fazer, a gente entende que se eu ando para a direita, eu subtraio o valor no expoente na base 10. Então, o que eu estou fazendo? Eu ando 8 casas para a direita, eu vou ter menos 8. No caso do 2, eu ando 7 casas para a direita, eu vou ter menos 7, né? Então, basicamente, essa ideia da representação da vírgula, então, nós vamos ter de várias formas. Como vocês já viram um pouquinho sobre isso, a ideia é só retomar. A ideia é vocês reverem esse conceito para a gente fazer alguns exercícios relacionados a isso. No próximo apresentação, na próxima tela de vocês, vai estar uns números muito grandes. Os números muito grandes, geralmente, nós representamos com a potência de base 10, né? E essa, um expoente positivo. Olha, Alessandra, que legal. Eu tenho, então, um valor, no caso ali, um número, que é esse A vezes 10 elevado a um termo aí qualquer, que eu não sei. Então, eu posso representar ele de uma forma. Então, pensa, vamos colocar. Imagina lá a gente fazer um número muito grande. Acho que se eu fizer um número muito grande, haja folha no caderno, né? Nossa, vai dar muito trabalho para poder representar isso e muitas vezes até para poder fazer a leitura desse número. Então, esse formato da notação científica para representar esses números muito grandes, ele vai facilitar muito. Inclusive, até quando a gente vai escrever alguns textos que a gente precisa representar determinados valores. Eu acho que vai ajudar bastante esse formato do A vezes 10 elevado a N. Isso mesmo, né? Então, o A, ele é um número, né, que nós podemos identificar entre 1 e 10. Então, é um número maior, né, que 1, digamos assim, entre 1 e 10. E o expoente é um termo
elevado a um número aí positivo ou negativo. Então, o que eu fiz? 149.600.000 que está na telinha de vocês, eu andei a vírgula está lá no final, do zero. Eu andei a vírgula até o 1, entre o 1 e o 4, né? Eu andei essa vírgula. O que eu fiz? Eu contei o número de casas. Contando o número de casas, eu vou ter quantas? 8. Dessa forma que eu posso representar, então, esse número. 1,496 vezes 10 elevado à oitava. Olha que mais simples. Imagina se fosse um número maior ainda, 10 elevado a 40. Seria quase que difícil eu representar esse número toda vez no papel. Então, a notação científica, ela serve para tentar facilitar essa forma, né? É uma ferramenta que vocês vão utilizar para poder resolver os exercícios. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Os números abaixo em notação científica. Então, está lá o número 2.000. O que é o número 2.000? É 2 vezes 1.000. Então, 2 vezes 10 elevado à terceira. O 1.000 ali, 3 zeros, 10 à terceira. Ou, para facilitar quem quiser também, eu andei no último lá, né, no final do 2.000 tem a vírgula, eu ando 3 casas, 10 à terceira. O outro, 458.000, eu faço na mesma ideia. Eu ando até o 4,58. Quantas casas eu andei? 5. Então, se eu andei 5, 10 elevado à quinta. E os 72, aí um monte de zero? Mesma coisa. 7,2, ó, um número significativo. Então, eu pego o primeiro significativo, que é o 7, e aí eu ando todas essas casas. Quantas casas eu tenho? Nessa daí eu tenho 13 casas. Olha, é uma quantidade grande, enorme de casas, né, Alessandra? Nossa, é muito grande mesmo. E tem números que elas podem ainda apresentar um expoente maior ainda. Nós podemos ter expoentes valendo 50, valendo 60, valendo 35, dependendo do que nós estamos trabalhando, estudando e queremos representar. Então, vamos ficar bem atentos a isso. É isso mesmo, né? Então, vamos ver se esse nono ano está afiado, né? Eu acredito que sim, porque eles já deram uma vista nisso, acho que já deram uma olhada, já sabem mais ou menos, né? Então, vou dar uma primeira atividade para vocês, é a seguinte. Tá assim, ó. A distância entre São Paulo e Curitiba é aproximadamente 408.000 metros. Beleza. Represente em notação científica. Como essa é bem mais tranquila, bem mais fácil, acho que 1 minuto dá para eles fazerem, né, Alessandra? Ah, tranquilo. Eles vão tirar isso daí de letra. 1 minutinho é mais do que suficiente. Beleza, então vamos dar 1 minutinho para eles e aí a gente coloquem lá no chat a resposta e aí quando a gente retornar, a gente lê as respostas de vocês. 1 minuto e a gente já retorna. Bom trabalho, viu? Então, Jonas, você sabe que eles participaram sim. A gente já imaginou, alguns ainda não entenderam, ainda estão com dificuldade nesse processo de movimentação da vírgula, mas nós tivemos o Lucas, o Felipe, o Marcos, a Adriana, que acertaram a resposta, identificando o valor como 4,08 vezes 10 elevado a 5 metros.
Eles estão de parabéns, mas a gente precisa dar uma retomadinha, tá? Boa, beleza, vamos refazer sim. Antes eu vi no chat, eu queria mandar um abraço para a professora Adriana de Araras. É isso aí, professora. Muito obrigado aí pela ajuda. Precisamos muito da presença de vocês, tá? Então, vamos resolver essa. Na tela de vocês vai aparecer a resolução. Então, o que eu queria? 408 mil metros, né? Eu gostaria que vocês representassem ele em notação científica. A notação científica é andar a vírgula. Olha lá que legal. A vírgula está lá no final do 408 mil e ela anda. Ela anda para onde? Ela vai para o número entre o 4,08. Quantas casas eu andei? Simples. É só contar o número de casas, vai ser o valor, no caso, do expoente aí, né? Então, eu conto 3 zeros, o 8 e o 0, não são os números aí, eu tenho 5 casas. Se eu tenho 5 casas aí para a esquerda, no caso, é um expoente positivo. 4,08 vezes 10 elevado a quinta metros. Então, essa é uma forma de vocês poderem representar esses números muito grandes, né? Então, é um modelo, é um jeito, né, que a notação científica apresenta para vocês, é uma ferramenta muito importante. E o contrário, e se for um expoente negativo ou números muito pequenos? Na tela de vocês vai aparecer os expoentes muito pequenos, então os números muito pequenos, né? Esses números muito pequenos usam a mesma ideia. Eu preciso de um número significativo entre 1 e 10 e ele tem que ser elevado a um termo, no caso aí, com expoente negativo, né? Então eu tenho o número 0, vírgula e vários zeros e o 5. Eu quero representá-lo. Eu ando com a vírgula até o número 5. Eu conto um número de casas para representar o expoente. Então, eu conto 8 casas aí. Se vocês olharem na telinha de vocês, tem 8 casas. Essas 8 casas, como eu estou andando com a vírgula para a direita, oitava casa decimal. Olha que legal, né? Uma forma de poder falar, né, Alessandra? Verdade. São as formas de leitura desse tipo de representação. Mas, ô Jonas, eu vou aproveitar, deixa eu ver se eu entendi então direitinho isso. Toda vez que eu movimento a vírgula na hora da transformação da representação para a direita, o expoente será negativo, e toda vez que eu movimentar para a esquerda, o expoente será positivo. Eu entendi direitinho isso? É isso mesmo, né? Então, o que nós estamos fazendo é acrescentar, né, valores a ele, né? Como se você estivesse somando o expoente e subtraindo, né? Por isso que é positivo e negativo, né? É isso mesmo, tá certinho. Para a direita, nós subtraímos o expoente, por isso que é negativo, né? Para a direita, e para a esquerda, nós somamos o valor. Então, essa ideia aí, acho que vamos tentar ver. Agora eu vou tentar dar um tempinho maior, como é negativo. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer, tá? Nesse exemplo 2 aí, ó, antes de passar para eles a atividade, vou tentar fazer um exercício com eles. Assim, ó. Então, o 0,006 eu quero converter para notação. Beleza. Eu ando com a vírgula até o 6, que é um número significativo. Quantas casas eu andei? 3 do lado direito, negativo. Beleza. Mesma coisa com o outro ali que tem um final 75. Ando com a vírgula até o 7, que é o significativo, e eu conto casas até o 7. No caso aí, se vocês olharem, são 6 números zeros, né? E um número 7. Então, o que eu andei? Eu andei 7 casas. No caso, para a direita, ela é negativa. E por último aí, no caso do 1, né, que encerra em 1, eu ando todas as casas até chegar no 1. A vírgula, né, não precisa representar, porque é 1,0 também. E eu andei 15 casas decimais. Olha que legal. O número de casas, nesse caso aí, é o número do expoente também, tá? Então, prestem bastante atenção nisso, que é uma forma de a gente poder representar, né? Tudo bem, Alessandro? Tranquilo, né?
Até agora está tranquilo. Lembrando dessa regrinha do expoente relacionado à movimentação da vírgula para que lado que é, eu acho que vai ficar legal e eles vão conseguir resolver o exercício facilmente. Então vamos testar, vamos tentar ver se o que vale esse daí, né? Então, nessa atividade 2, vou até dar 2 minutos para ver se vocês conseguem, acho que 1 minuto ficou muito curto, né? Então, 2 minutinhos nessa atividade está assim, ó. O vírus da gripe mede 0,2 metros. Represente essa medida em notação científica. 2 minutinhos, respondam e a gente já retorna. Bom trabalho! Interações assim várias, só que antes de falar o que eles apresentaram como resposta, eu vou responder a Franciele, porque a Franciele ela perguntou, professor, quando você vai ensinar radiciação para a gente? Franciele, se prepara, porque está chegando esse momento de vocês aprenderem a radiciação. Então, provavelmente no começo da semana que isso já aconteça. Gata, todos colocaram 2 vezes 10 elevado a menos 8. Joshua colocou 0,2 vezes 10 elevado a menos 7. E aí, Jonas, 2 vezes 10 elevado a menos 8 ou 0,2 vezes 10 elevado a menos 7? Boas respostas, viu? É muito importante essa forma, porque assim, eu estou apresentando um modelo, né? Nós estamos apresentando aqui um modelo de como vocês podem colocar, que é a questão do número significativo. Se você colocou 0,2, não tem problema, não está errado. Vezes 10 elevado ao termo, né? Não está errado. Só que nós estamos colocando, a princípio, número significativo, ou seja, maior que 1, alguma coisa, 1, qualquer outro termo. E menor que 10, 9,9, 9, algum termo também, né? Então, nós estamos sempre nesse intervalo para o primeiro termo antes da vírgula, né? Que está aí, ele ser um algarismo significativo, né? Essa é a ideia. Mas não está errado fazer de outro jeito também, né? Então, vou apresentar para vocês a resolução desse daí. Então, como na anterior, nós vamos andar com a vírgula, né? Então, na resolução
número 0,00002 lá, o que eu fiz? Então, peguei a vírgula, fui andando. Casa por casa, cheguei no 2, passei o 2, vírgula. Uma pergunta que até pode acontecer, não sei se alguém perguntou, tal, é por onde o primeiro termo que, entre aspas, você começa a pular. Então, por exemplo, tem 0, e um monte de zero. Esse primeiro zero antes da vírgula, nesse caso, que eu estou andando para a direita, eu não estou contando, tá? Eu não estou contando esse zero. Então, se eu olhar aí, eu estou contando os zeros entre a vírgula e o 2. Eu estou contando essa quantidade de zeros. E aí eu tenho o número de casas. 2 vezes 10 elevado a menos 8, como acredita a maioria, acertou aí e colocou, né? Quem colocou 0,2 vezes 10 a menos 7, não está errado. É um dos modelos também de representar. Você só chegou na vírgula 1 antes, né? Tranquilo, né, Alessandra? Bem tranquila essa resolução, né? Sim, ela está extremamente interpretação da vírgula, o valor que esse expoente apresenta na representação. Tá muito legal isso. É isso aí. Então, vamos tentar dificultar um pouquinho, digamos assim, né? Um pouquinho mais a fundo nessa habilidade da notação científica. Então, agora, depois que você localiza, você identifica o número, transforma ele em notação científica, agora a ideia é uma adição e uma subtração. Basicamente, eu vou somar e subtrair os termos, né? Tem uma regrinha, mais ou menos, para isso, que é uma forma que a maioria, acredito eu, que faz. Então, é um modelo, é um jeito de você executar. Claro, faça do jeito que você se sentir mais seguro, é sempre mais importante. Então, na tela de vocês vai aparecer uma representação. Então, tá assim. Quando precisamos adicionar, ou, no caso aí também, e subtrair números representados em notação científica, somente podemos fazer isso se possuímos a mesma ordem de grandeza, ou seja, a potência precisa estar no mesmo expoente. O que isso quer dizer? Tem que estar. Olha o exemplo aí que eu vou mostrar para vocês. No exemplo que eu estou apresentando, eu tenho que olhar a base. Então, eu olho a base 10 e vejo se está no mesmo expoente. Olha que legal. 1,3 vezes 10 a terceira está na mesma base, né? Está na mesma notação do 1,53 vezes 10 a terceira. Ambos têm 10 a terceira como, no caso aí, expoente da base 10. Então, todos aí, se você olhar, eles estão sendo multiplicados por 1000. 10 a terceira é 1000, né? Então, os dois estão sendo multiplicados por 1000. Então, é como se eu estivesse somando os dois na mesma unidade, né? Na mesma quantidade. Lembra disso? Colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e assim por diante. É a mesma. Mesma ideia, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter, ó, presta bem atenção nisso, é importante vocês anotarem aí. Tá? Eu vou manter a base e somar o A. Lembra do A, que era o coeficiente que vinha na frente? Eu vou somar o A. Olha que legal. Na resposta embaixo está assim, ó, 1,3 mais 1,59 vezes a base 10 elevada a terceira. Eu somo 2,83 vezes 10 a terceira. Olha, legal, né, Alessandra? É bem tranquilo fazer isso, né? Isso é tranquilo. É só lembrar o seguinte: a potência, ela tem que ter o mesmo expoente, ela sempre vai se manter, e eu só vou fazer a operação
entre, como disse o Jonas, o A, né, o valor numérico dessa notação científica, o coeficiente dessa notação científica. E o mesmo serve para a subtração, não é isso, Jonas? Isso mesmo, né? A subtração eu tenho que fazer o mesmo. Só a subtração tomar aquele cuidado do caso do sinal, né? Então, sempre tomar esse cuidado que é muito importante, né? Então, vamos prestar atenção na B. Na B que está na tela aí para vocês, eu tenho 100. Putz, o que é o 100? O 100 é 10 elevado ao quadrado. No caso aí, vezes 1. Então, 1 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. E se eu olhar ali, o 4,5 já está em 10 ao quadrado. Beleza. Já está em 10 ao quadrado, os dois facilita a minha conta. Mantenho 10 ao quadrado, né? Eu vou manter esse expoente como 10 ao quadrado e eu vou somar os termos. Olha lá na resolução. Eu vou ter a soma de 1 mais 4,5. Tomem cuidado, tá? É 1,0, tá? Então, esse 1 é inteiro, o 4 é a parte inteira, né? E o 5 é a parte decimal. Então, eu vou somar 1 mais 4,5, eu vou ter 5,5 vezes 10 ao quadrado. Eu mantenho os dois. Então, esse é um dos jeitos de fazer, né, Alessandra? Exatamente. E aí, então, prestar atenção nisso. Quando eu tenho um número inteiro adicionado ou subtraído a uma notação científica, eu preciso primeiro escrever esse mesmo número nessa mesma representação, tomando cuidado com a base e o expoente, principalmente, dessa notação. Não é isso, Jonas? Isso mesmo, né? Então, vamos treinar agora, né? Vamos exercitar para ver se nós estamos craque nisso, né? Olhando aí na tela de vocês, eu tenho o mesmo padrão. Então, eu quero no caso de o A eu querer uma adição, no B eu vou querer uma subtração. Então, eu tenho assim, ó, resolvo as operações envolvendo números representados em notação científica. Então, eu tenho 0,25 vezes 10 a menos 5. Já está lá. Mais 0,6 vezes 10 a menos 5. Então, eu quero uma adição desses dois termos. No B, eu quero uma subtração. 4,52 vezes 10 a terceira menos 3,21 vezes 10 a terceira. Então, essa é a atividade. Vou deixar 2 minutinhos para vocês. Respondam no chat e assim que a gente retornar, a gente dá as respostas para vocês, tá bom? Então, bom trabalho. Continuem no chat, coloquem respostas dessa atividade 3, tá bom? E a gente já retorna.
Jonas, várias interações, as dúvidas elas são normais, elas acontecem, a gente imaginou mesmo que poderiam ainda ter algumas dúvidas por conta desse processo de relacionar a movimentação de vírgula com o expoente, mas os vocês com certeza vão ajudar a aprofundar um pouco mais Diego, Douglas, que acertaram a resolução da atividade proposta. Isso é muito bom e estão todos de parabéns. É isso aí, isso mesmo, viu? Só para você entender a notação científica, beleza. Se não entender essa parte, fica tranquila. Essa aula é dividida em 3 partes, tá? Temos mais sobre esse conteúdo, tá? Podem ficar bem tranquilos, tá? Então, na tela de vocês, eu vou apresentar a resolução. Então, eu vou fazer o seguinte. O que eu fiz? Como está elevado a 10 à quinta, eu vou manter. Os dois já estão bonitinhos para somar. Então, eu mantenho 10 à quinta na A e eu somo os dois valores. 0,25 mais 0,6. Para quem quiser, 0,85 vezes 10 a menos 5. Aí também, quem quiser, também é um jeito, eu quero um número significativo. Eu ando uma casa para a direita, eu aumento, né? No caso, se eu estou andando, né? Eu vou diminuir o expoente, entendeu? Então, eu aumento ali uma casa, eu diminuo o expoente. Na B, eu vou ter o seguinte, 4,52 menos 3,1, porque eu já estou mantendo 10 à terceira como resposta. Então, 10 à terceira é a minha resposta, eu mantenho. Eu somo os dois. 4,52 menos 3,21. Isso dá 1,31 e eu mantenho 10 à terceira. Bem tranquilo para vocês, bem fácil. No caderno do aluno, se vocês quiserem treinar, fazer, tem uma atividade na página 65 do volume 2, tá? Então, no caderno do aluno, na página 65, tem uma atividade para vocês do volume 2. Se vocês não pegaram ainda o volume 2, pode ir lá na escola, está disponível já para retirada, acredito que alguns já tenham retirado. E, para encerrar essa aula, vamos fazer uma revisão aí, para vocês poderem anotar, né? Então, nessa revisão aí que está na tela para vocês, então nós trabalhamos a habilidade EF09MA18, é a primeira parte de 3, né? Nós apresentamos a notação científica, a representação de números muito grandes, números muito pequenos. Nós apresentamos a operação adição e a subtração, mas nós vamos retomar de novo. Continue os estudos com o seu professor, é muito importante, tive dúvidas com ele, viu? E, claro, Alessandra, foi um prazer estar aqui com você, muito obrigado por ter participado, né? Valeu mesmo. Obrigada, Jonas, eu adorei estar nessa aula. Gente, nós vamos voltar ainda com esse conteúdo, como o Jonas disse, não se preocupem, além dos professores, nós também poderemos e tentaremos ajudar o máximo que nós pudermos, tá? Continuem estudando, Jonas, muito obrigada e a gente se encontra de novo. É isso aí, né? Então, foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito pela na próxima aula, né? Então, nossa atividade que tenha no caderno do aluno. E, claro, continue tirando as dúvidas com o seu professor, mande os questionamentos no chat como vocês mandam. Se vocês não entenderam, não tem problema, podem ficar tranquilos, a gente vai retomar. Tá bom? Bom prazer estar com vocês e muito obrigado, viu? Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante,
Mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.